Boa tarde. Hoje vamos continuar o conteúdo sobre a questão da imigração. Para essa aula, veremos as páginas 41, 42 e 45 da apostila de vocês. Para começar, vocês têm um gráfico na página 41 sobre a evolução da população europeia em valores por 1.000 habitantes. Em azul, vocês têm o saldo migratório, então a diferença entre o número de imigrantes, pessoas que entram, e o número de emigrantes, pessoas que saem da União Europeia. Em laranja, vocês têm a mudança na população total, ou seja, o número de nascimentos menos o número de mortes, mais ou menos o saldo migratório. E em roxo, vocês têm o crescimento natural, ou seja, a diferença entre o número de nascimentos e mortes em um determinado período. Podemos concluir que o saldo migratório, esse em azul, apesar de já ter sido negativo em alguns períodos, atualmente ele encontra-se em crescimento. A mudança na população total, em laranja, vem alternando períodos de queda com períodos de crescimento, principalmente nos últimos anos, a partir dos anos 2000. E o crescimento natural, esse em roxo, ele segue em queda principalmente a partir da década de 70, quando começou esse processo. A partir da metade da década de 1990, a população europeia voltou a apresentar maiores índices de crescimento populacional. Entretanto, o crescimento natural da população, que é aquele que vocês têm no gráfico em roxo, se manteve em declínio, com leve tendência de elevação no início do século XXI. Esses números eles são muito influenciados pela entrada de imigrantes e refugiados na União Europeia. Na atualidade, o continente tem recebido um número cada vez maior de estrangeiros, especialmente refugiados africanos e asiáticos, como sírios, iraquianos e nigerianos, que se deslocam de seus países por causa de guerras civis, perseguições religiosas e étnicas, pobreza e violação dos direitos humanos. A entrada de imigrantes e refugiados acaba provocando diversos conflitos entre diferentes culturas. Para amenizar o preconceito, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados realiza diversas atividades e ações para promover a integração e a qualidade de vida dessas pessoas no novo país. Depois, na página 45, vocês têm um texto sobre o espaço Schengen. O espaço Schengen é um dos maiores feitos da União Europeia. Trata-se de um espaço sem fronteiras internas no interior do qual os cidadãos europeus e muitos nacionais de países que não pertencem à União Europeia podem circular livremente, em turismo ou por motivos de trabalho, sem serem sujeitos a controles fronteiriços. Esse espaço ele está destacado aqui no mapa de vocês, nesse tom laranja, marrom. Tá? Então, todos esses países que estão nessa cor diferente fazem parte do espaço Schengen. Ou seja, uma pessoa que mora aqui na Espanha, ela pode entrar na Polônia sem nenhum tipo de controle entre as fronteiras, tanto da Espanha, quanto da França, quanto da Alemanha, até chegar à Polônia. Por fim, vocês devem fazer a atividade que consta na página 3 do material de apoio, que é essa pesquisa que vocês têm destacado nesse quadro, aqui na página 45. Na página 3 do material de apoio de vocês têm essa folha, que é onde vocês devem completar as informações que pede ali na página 45. Aqui nessas primeiras linhas, vocês vão colocar qual é o país que vocês vão escolher, tá, para fazer essa pesquisa, o nome de vocês e a data na qual vocês fizerem essa pesquisa. Nesse espaço, vocês podem colocar uma foto, um gráfico, uma imagem que represente esse país, pode ser a bandeira, vocês podem desenhar a bandeira desse país. E aqui nesse mapa, vocês devem pintar a localização dele. Por exemplo, se vocês forem pegar o país de Portugal, vocês vão pintar Portugal aqui. Se vocês forem pegar a Espanha, vocês vão pintar a Espanha. Depois, nessas linhas abaixo, vocês vão colocar algumas informações, como, por exemplo, qual que é a língua oficial que se fala nesse país, qual que é o número de habitantes, quais são os principais costumes, as principais comidas e assim por diante. E aqui nesses espaços, novamente, vocês podem recortar e colar algumas imagens ou até mesmo desenhar umas imagens que representem esse país que vocês pesquisaram.